Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença de ambientação e cenário, né? E como os dois podem influenciar um no outro e influenciar na história. Basicamente, cenário é tudo que você vai descrever na história, né, os locais, sem os personagens. Por que eu digo sem os personagens? Porque, na verdade, você não vai dar o ponto de vista do personagem sobre aquele local, né? Então, é o local como ele é. Então, por exemplo, o cenário, por que o cenário serve? O cenário serve, por exemplo, até para descrever o personagem. Se o personagem é bagunçado, o cenário vai ser bagunçado mais ou menos como acontece na nossa casa, né? Você vai mostrar o gosto do personagem, você vai mostrar o jeito dele, né? Então o personagem bagunçado vai deixar a louça por lavar, então você vai falar, a louça estava por lavar. Você já sabe que o personagem deixou a louça lá por algum motivo, você pode dar uma... Mas isso é só o cenário, né? Então ele pode ter um gosto mais antigo, pode ter um gosto mais requintado, pode ser, né, gostar mais de alguma coisa ou de outra, e tudo bem, né? Isso é só a descrição, né? Já a ambientação é o cenário dando um tom para a história, dando um clima para a história e trazendo o ponto de vista dos personagens, né? Então, o que é a ambientação? Você está passando por uma rua e você olha, tem uma casa velha. É uma casa velha, tudo bem, legal, tá bom, uma casa velha. Ah, mas a casa velha tem um tom lúgubre, ela evoca um medo. Então, no momento que você elevou essa casa velha, você pode descrever, era uma casa antiga, num estilo colonial, blá 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 blá. Tudo isso é cenário. No momento que você coloca um sentimento nessa casa, ela vai evocar alguma coisa, você transformou isso numa ambientação, né? Então, você percebe a influência do cenário no personagem, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Exatamente esse é o ponto. É você usando, né, os 5 sentidos, né? Então, usando a visão, a audição, o tato, o paladar. E usando, eu não vou dizer não só o sexto sentido, no ponto que você pode usar esse sentido para dar o tom, como eu falei, né? Evocar um medo, evocar um receio, mas também para dar um tom da história, né? Você mostrar que vai acontecer alguma coisa ruim, exatamente assim, dar uma prévia, né? Deixar o leitor com vontade de querer saber mais, exatamente por causa disso, da sensação que o local está passando, né, pro personagem. Então, até aquele ponto, se você for para pensar com uma pessoa, né? Você olha, a pessoa, tudo bem, mas eu não fui com a cara dela. Por que você não foi com a cara dela? Foi uma coisa que você sentiu, então é o mesmo ponto pro personagem, o mesmo ponto para ambientação, entendeu? Quer dizer, uma coisa que para uma pessoa pode ser normal, para outra não, né? Então, sabe, tudo bem, evidente, você vai passar no cemitério, todo mundo vai falar que o cemitério tem aquele tom meio lúgubre, não sei o quê. Mas um prédio pode deixar com essa sensação, você pode evocar essa sensação apresentando a ambientação desse prédio, né? O prédio era cinza, era meio apagado, né? Não era brilhante, ele era meio fosco, em meio à cidade toda, assim, a luminosidade mesmo, ele parecia sombrio, né? As janelas eram meio embaçadas. Tudo isso são informações que você pode dar, entendeu? E acrescentar os sentimentos, os sentidos do personagem, né? Falar que o personagem, ao olhar, sentiu um frio na coluna, se arrepiou, né? Tudo isso você vai dar o tom da história, né? Então, essa questão de usar os sentidos e os sentimentos é o primeiro modo de se transformar o cenário, né, numa ambientação, de criar o tom. E o segundo é atribuindo uma memória, né, ou uma lembrança aos locais, né? Aquele local lembrou você de alguma coisa. Então, sei lá, você vai na casa do seu amigo e o quarto
sei lá, da mãe dele lembrou você do quarto da sua avó. Entendeu? A casa dele era uma casa mais antiga, lembrou a casa do seu tio. Isso te trouxe uma lembrança ao personagem, né? E essa lembrança, essa memória vai dar o tom da coisa, né? Então você pode ficar alegre, você pode ficar triste, né? Tudo por causa dessa sensação, dessa memória, dessa lembrança. E isso é o que diferencia um simples cenário da ambientação, né? O cenário você vai usar para criar, né, o seu mundo, e a ambientação você vai usar para dar um tom para a sua história, né? Então, história de terror você vai dar um tom mais lúgubre, mais, né, que traga medo, que traga suspense. Numa história de amor você vai dar um tom mais leve, mais alegre, né? Numa aventura você vai dar uma coisa mais de perigo, mais de... Então, tudo isso muda, né, de acordo com o seu gênero. E para isso eu ainda diria que a gente podia fazer um exercício, né, que é o quê? Você pega os locais, né, que você está acostumado, locais que você está acostumado na sua vida, né, não tem nada a ver com um livro. Coloca no papel, relembra isso, o que eles te lembram, o que eles te evocam, por que você gosta, por que você não gosta, o que eles, né, que memória eles trazem, né, que sensação eles te dão, e coloca isso no papel, porque isso vai ser um exercício para depois você fazer a mesma coisa quando você for estar criando a sua história, né, a ambientação da sua história, o cenário da sua história, sei lá, sabe, eu acho que aquela coisa de memória é uma coisa que eu brinco muito. Você vai na padaria e você pede, você vê que o pão está quentinho, então você lembra, você fala assim, o cheiro do pão quente me lembrou a minha infância. Então a padaria, né, o aroma dos doces, o aroma do bolo, né, todo esse tipo de coisa que você acrescenta no cenário, né, ou na história, vai fazer a ambientação, vai trazer mais. E você pode trazer isso para você fazendo esse tipo de exercício, né? Então, o que te lembra isso, o que te lembra aquilo, o que o seu quarto te recorda, né, que sensação você tem indo no restaurante, ou numa lanchonete, ou pedindo um dado prato, né? Sobre essa questão de coisa, é o mesmo ponto. Para quem tem a minha idade, né, 50 e pouco, a gente já era moleque quando o McDonald's veio. E quando o McDonald's veio era número 1, né? Big Mac com Coca-Cola, batata frita. Então, hoje você vê que eu, pelo menos, raramente peço o Big Mac. Mas se você pedir um Big Mac, ou você, sei lá, pedir um Mac Chicken, porque era o que tinha lá, era o número 2 ou o número 3, vai trazer uma sensação de uma memória, né? E é isso que tem que pensar. Isso que é trazer e criar ambientação. É fazer uma coisa inanimada, né? No caso um sanduíche, né? Evocar uma lembrança, evocar uma memória, né? Evocar uma sensação, né? Criança, quando comprava pão quente, pegava o pão quente e comia um sem nada mesmo, né? Então, tudo isso você pode fazer e como exercício para aprender e a criar a ambientação e criar o cenário e saber a diferença dos dois. Então, como sempre, né, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, né, comenta se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que você se interesse sobre o assunto e compartilha com algum amigo que está começando, que quer escrever e está procurando as dicas sobre escrita. Então, por hoje é só.